Olá, buscadores! Seja bem-vindo a esse canal. É um imenso prazer ter você aqui comigo assistindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a mudança, sobre a transformação, a dor, que causa a mudança e o meu processo dentro desse meio de evolução, desse caminho dentro da espiritualidade que eu estou seguindo. E eu tenho algumas histórias, que me inspiraram a evoluir, me inspiraram a progredir. E hoje eu vou contar uma delas para vocês e passar alguns ensinamentos. Antes de começar esse vídeo, eu peço para que você curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Comenta, tá? Ativa o sininho para você sempre receber notificação do vídeo novo. E vamos lá então começar o vídeo e a história que traz os ensinamentos sobre a transformação e a mudança. Essa história marcou muito a transformação da minha vida. Foi realmente um salto na minha vida eu ter vivido essa situação. Tá? Eu tenho outras histórias, tenho outras experiências, mas essa foi uma das que me deu muita transformação e fez vencer a dor, e o desconforto para que eu possa evoluir. Eu trabalhava em um restaurante, e nesse restaurante eu era garçom. Já estudava espiritualidade, eu estudei dos 12 anos de idade a espiritualidade. Mas eu não estava trabalhando com isso, não estava desenvolvendo isso, então me sentia um pouco mal. Mas ali era um emprego confortável e eu sabia sempre quanto eu iria ganhar. Até no momento de estagnação, eu percebi que ali eu não estava evoluindo e aquilo começou a me dar uma dor maior do que o meu conforto. E ali então eu comecei a despertar sabendo que eu deveria trabalhar com a espiritualidade, como na verdade eu sempre trabalhei, mas não de uma forma profissional, sempre ajudando os outros, sempre aconselhando os outros e sempre dando mentoria aos outros de graça, sem cobrar pelos meus serviços. Então eu decidi ali ir em busca, de estudar um pouco mais e realmente começar a trabalhar com a espiritualidade. E através daquela dor, daquele trabalho, daquelas situações que eu vivia, que me incomodava bastante, eu tenho certeza que você já passou por algo assim. Eu decidi fazer a formação de yoga, eu e minha esposa, e fiquei quietinho na minha. E isso é um segredo que eu digo para vocês: se vocês estão se transformando, se vocês estão em um processo de transformação, de desconforto através da transformação, fica quietinho, não conta seus planos para ninguém, não, tá? Essa é uma das dicas que eu dou para vocês que vai ser bem eficiente na caminhada e na jornada de vocês, tá certo? Então eu comecei a fazer o curso e fiquei ali quietinho na minha. Só que ainda assim eu tinha um medo, O medo de não dar certo, o medo daquilo não progredir, o medo de o que as pessoas iriam pensar de mim, eu tinha um pouco. Só que enquanto eu fazia o curso e ao mesmo tempo eu trabalhava no restaurante, eu ia aprendendo um pouco mais com a filosofia do yoga. E aí um dia, fazendo a prática com o meu mestre, ele falou sobre o equilíbrio. A gente estava na postura da árvore, aquela que fica sobre uma perna só e coloca o pé na coxa. E ele falou assim: foca o seu olhar em um ponto imóvel. O que faz você cair é o medo de cair. E nessa percepção eu tive um estalo. Bum, caraca, eu tô com medo de cair. E passei a levar essa filosofia para a minha vida. Percebi que na verdade eu estava com medo de cair. E que se eu focasse me olhar em um ponto imóvel, se eu direcionasse a minha mente para o que eu realmente queria, não tinha possibilidade de eu cair. Então esse foi um dos ensinamentos que eu trouxe com a minha experiência, dessa história, mas não acaba aí. Quando eu estava quase me formando, eu ainda não tinha pago o curso totalmente, eu tinha um dinheiro guardado, eu dei entrada no curso, com o dinheiro guardado que eu tinha, mas ainda faltava uma parte. Eu pedi a demissão do meu emprego, pedi a conta do meu emprego. E logo depois disso, eu pesquisei na internet, olha só, como ganhar R$1.000 em uma semana. E eu vi o cara que vendia brigadeiro na rua. E eu falei: esse não é meu caminho, vender brigadeiro na rua. Eu quero, não que as pessoas que vendam seja errado, mas não era o meu caminho, não era o que eu queria para mim. Mas eu falei: se eu quiser me transformar, eu vou ter que passar por essa dor. Eu vou ter que ter um pouco de desconforto para poder chegar aonde eu quero chegar. Então eu falei: beleza, vou pedir conta e vou vender brigadeiro na rua. Só que foi tão incrível pra gente quando nossa mente foca em algo. Quando a nossa mente foca em algo e você vai com fé, as portas se abrem. É incrível a percepção
que você tem quando você começa a ir em busca do seu objetivo sem medo de cair. Na primeira semana, vendendo brigadeiro, eu lucrei um mês do que eu ganhava no restaurante. Ou seja, eu ganhava o salário mínimo, eu ganhei um salário mínimo em uma semana vendendo brigadeiro na rua, eu e minha esposa. Dali minha cabeça fez assim, ó, bum! Me veio aquela percepção, não tô com medo de cair, então eu não vou cair. E as pessoas que trabalham por conta própria, seja o que for que elas fazem, só depende dela para poder ganhar o dinheiro. Então não dependia mais do meu patrão, não dependia mais, só dependia de mim mesmo. Então aquilo ali me abriu muitos horizontes. E então, né, eu me deparei com essa dificuldade, né, no início, antes de começar a vender brigadeiro, de não saber se eu ia conseguir pagar o curso. E acabei pagando em 2 semanas, eu consegui pagar o curso, né, que é o que faltava, o valor que faltava. E aí me veio mais uma percepção. Eu precisava ter um desconforto para que eu possa evoluir. E foi uma das coisas que eu aprendi também na prática do yoga. A gente sempre ensina que você deve respeitar o seu corpo, tá? Sempre nunca machucar o seu corpo. Mas também você tem que progredir com ele, tem que sentir a perna repuxar, tem que se conectar com o seu corpo, tem que conversar com ele. Não é brigar com o seu corpo, mas que você tem que se conectar com ele, tem que começar a ouvir ele. Até mesmo o desconforto. Porque se você não ouvir o desconforto, você não vai evoluir. Então, um dos ensinamentos que essa história traz para mim é: ouça o seu desconforto, né? Porque o desconforto que você tem pode te levar à evolução, que é o que traz também a prática do yoga. Você está desconfortável numa postura que você não alcança, beleza, você está desconfortável agora, mas daqui a algum tempo, quanto mais você passar por esse desconforto, que é um caminho para a evolução, você vai ver o seu corpo progredir, vai ver a sua respiração progredir, vai ver a sua mente melhorar, né? Vai ver o seu ânimo melhorar, a sua disposição melhorar. Então, às vezes, o desconforto é necessário, e essa foi uma das lições que eu aprendi, né, nessa transição no qual eu era garçom para me tornar um professor de yoga. E logo depois disso, eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no espaço e dali eu tive uma consciência bem interessante sobre valor, né? Existem espaços, infelizmente, que não valorizam um profissional do yoga, né? E nesse espaço que eu trabalhei, vou falar o nome, né, não valorizava o serviço da prática do yoga, que não é simplesmente algo físico, é algo físico, espiritual e mental. Então a gente usa energia vital, usa energia mental, usa energia corporal. Então é um trabalho por 3, né? Então eu vi que um espaço não me estava dando valor financeiramente, tá? Não pagava o que deveria pagar. E eu ficava com medo de sair desse espaço, né? Só que eu coloquei na minha cabeça que eu sei o valor que eu tenho. O yoga começou a trabalhar dentro de mim o amor próprio, né? O amor próprio, que é você saber se reconhecer como um ser divino, um ser incrível, um ser astral, um ser espiritual, um ser físico, incrivelmente iluminado, né? Então, essas percepções me trouxeram amor próprio. E aí eu percebi que eu estava sendo vendido por uma loja, vamos dizer assim, tá? Só uma metáfora. É como se eu estivesse sendo vendido em uma loja onde não valorizasse o meu serviço, tá? Até existem aí uma história que estão cantando muito aí no TikTok, no Reels, que usam a metáfora da garrafa de água. Se você comprar uma garrafa de água mineral no depósito, ele custa 99 centavos, né? E se você comprar, de repente, a mesma garrafa, da mesma marca, no aeroporto, custa R$8. Às vezes você tem que mudar o lugar que você está, né? A posição que você se coloca para que as pessoas possam te valorizar. Então, essa experiência de transição para mim me trouxe a essas percepções, né? Que se você tiver medo, você vai cair. O desconforto, ele faz parte da sua evolução, então não tenha medo de sentir desconforto, não tenha medo de sentir dor. Tá? E que você deve sim se valorizar e se sentir bem, para que você possa se colocar no devido lugar de valor. E esses foram os 3 ensinamentos, né, que a transição para me tornar um professor de yoga me trouxe. Espero que isso agregue em vocês. E na próxima prática de yoga que vocês fizerem comigo, lembre desses ensinamentos.
Gratidão pela presença de cada um de vocês que assistiram o vídeo. Comenta aqui o que você achou desses ensinamentos. E até o próximo vídeo. Gratidão pela iluminada, incrível, magnífica presença e visualização de cada um de vocês. Deixe suas curtidas e seus comentários e namastê. Até o próximo vídeo.